Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos em geometria plana. Eu sou o professor Elias Santiago e estou aqui para dar algumas orientações referentes às atividades que desenvolveremos ao longo desta semana. Nesta semana, nos dedicaremos a um assunto muito importante, conhecido como semelhança de triângulos. Bom, lembrando, precisamos utilizar os conceitos primitivos, ponto, reta, plano. Em alguns momentos, lançaremos mão de axiomas, que são aqueles resultados autoevidentes e que, portanto, não são demonstráveis. Em alguns momentos, precisaremos definir alguns objetos matemáticos, e daí aparecem as definições. E, vez ou outra, iremos nos deparar com os teoremas, que são aqueles resultados da matemática que precisam ser demonstrados. Bom, mas o que são triângulos semelhantes? O próprio nome já sugere alguma coisa. Quando nós dizemos que dois objetos são semelhantes, de alguma forma queremos dizer que eles são parecidos. E de fato, dois triângulos semelhantes são triângulos que de alguma maneira são um pouco parecidos, mas a gente não vai definir assim. A gente vai definir triângulos semelhantes dizendo que dois triângulos são semelhantes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que ângulos correspondentes sejam iguais e lados correspondentes sejam proporcionais. Vejamos a figura. Temos aí o triângulo ABC e o triângulo DEF. De certa forma, são triângulos um pouco parecidos. Aí você vai dizer, tá certo, tem um que é menor, tem um que é maior. Verdade. Mas existe alguma proporcionalidade entre eles? Existe algum número, por exemplo, que você multiplica todas as medidas de um triângulo e obtém as medidas do outro? Mas a gente resume tudo isso dizendo: ABC e DEF são semelhantes se e somente se a medida do ângulo A for igual à medida do ângulo D. A medida do ângulo B foi igual à medida do ângulo E. E a medida do ângulo C tem que ser igual à medida do ângulo F. E além disso, o comprimento de AB dividido pelo comprimento de DE tem que ser igual ao comprimento de BC sobre o comprimento de EF, que ainda é igual ao comprimento de CA sobre o comprimento de FD. Essas razões, que são todas iguais, são chamadas de razão de proporcionalidade. E daí a gente percebe o seguinte: verificar que dois triângulos são semelhantes implica em verificar três condições: em relação aos ângulos e três em relação aos lados. Mas a gente vai então tentar minimizar esse trabalho. Ao invés de verificarmos essas seis condições, três para ângulos, três para lados, iremos agora verificar apenas três. E aí teremos os chamados casos de semelhança de triângulos. Na figura aparecem os triângulos ABC e EFG. Observe que a medida do ângulo A é exatamente igual à medida do ângulo E, que a medida do ângulo B é exatamente igual à medida do ângulo F. E, consequentemente, a medida do ângulo C vai coincidir com a medida do ângulo G, tendo em vista que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus.
Mas aí, se você verificar apenas que o A é congruente a E, que o B é congruente a F, já fica subentendido que C é congruente a G. E assim sendo, teremos dois triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, pelo caso AA. Um outro caso de semelhança de triângulos é o que vai aparecer na figurinha, e ele é conhecido como caso lado, ângulo, lado. Na figura, observe os triângulos A, B, C e E, F, G. Suponha que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF seja igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG. E que, além disso, a medida do ângulo A seja igual à medida do ângulo E. Nesse caso, teremos dois triângulos semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. E o último caso de semelhança que veremos é o caso conhecido como lado, lado, lado. E o nome já sugere, a gente só vai analisar as medidas dos lados. Então, considere A, B, C e E, F, G. Suponha que a medida de AB dividida pela medida de EF seja igual ao comprimento de BC dividido pelo comprimento de FG, que ainda seja igual ao comprimento de CA sobre o comprimento de GE. Ou seja, triângulos onde os lados correspondentes são proporcionais. Assim sendo, ainda que não conheçamos as medidas dos ângulos internos desses dois triângulos, apenas pela proporcionalidade entre os seus lados, podemos concluir que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Bom, ainda nesta semana estudaremos um assunto chamado relações métricas no triângulo retângulo. O que é isso? Relações métricas são relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. E para isso, considere o triângulo retângulo ABC com ângulo reto no vértice A, conforme aparece na figura. Bom, a gente vai chamar o lado que se opõe ao vértice A, que é o lado BC, iremos chamar esse lado de hipotenusa. E é comum a gente denotar pela letra Azinho. Vértice A, o lado que se opõe a ele, denotamos pela letra Azinho. E na figurinha é a nossa hipotenusa. O lado que se opõe ao vértice B é comum denotarmos pela letra Bzinho. E aí é um dos catetos. O lado que se opõe ao vértice C, denotamos pela letra Czinho e temos agora um outro cateto. Observe tudo isso na figura. Bom, baixamos ali a altura relativa à hipotenusa e denotamos pela letra H. É muito comum na matemática denotarmos por essa letra H a altura. Bom, relembrando os nomes, vamos lá. BC, comprimento de BC, Azinho, hipotenusa. Comprimento de AC, Bzinho, cateto. Comprimento de AB, Czinho, cateto. H, altura relativa à hipotenusa. M e N, que aparecem na figura, são as nossas projeções. M é a projeção de BA, é a projeção do cateto BA sobre a hipotenusa BC,
E o N é a projeção do cateto CA sobre a hipotenusa BC. E observe na figura que, naturalmente, M mais N é igual a Azinho. Nessa figura também, nós temos 3 triângulos retângulos. O triângulo grande, que é o triângulo ABC, o triângulo médio, que é o triângulo ADB, onde o ângulo reto é o ângulo D, e o triângulo pequeno, que é o triângulo ADC, cujo ângulo reto também é o D. Esses 3 triângulos, eles são 2 a 2 semelhantes. E aí, diante dessa semelhança, a gente pode então estabelecer as razões de semelhança. E com essa razão, a gente vai chegar às seguintes conclusões, conforme aparece na figura a seguir. Então, nessa figura, aparecem 3 triângulos retângulos. O triângulo grande, que é o triângulo ABC, o triângulo médio, que é o triângulo ADB, onde o ângulo reto é o ângulo D, o triângulo pequeno, que é o ADC, cujo ângulo reto também é o ângulo D. Esses triângulos são 2 a 2 semelhantes. E diante da semelhança entre eles, podemos escrever a razão de proporcionalidade. E a razão de proporcionalidade vai nos fornecer os seguintes resultados. Primeiro, que C ao quadrado é igual a M vezes A, ou seja, o quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Além disso, A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, o produto da hipotenusa pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. Temos também que B ao quadrado é igual a N vezes A, ou seja, o quadrado do outro cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. E, novamente, A vezes H é igual a B vezes C. E, por fim, H ao quadrado, ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto das projeções. E, por fim, veremos um dos resultados mais importantes da geometria, conhecido como Teorema de Pitágoras. Ele nos diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Resumindo, na figura temos o triângulo ABC. O ângulo reto é o ângulo A. Portanto, o lado que se opõe a ele é a hipotenusa. Iremos denotar a hipotenusa pela letra Azinho. O lado que se opõe ao vértice B será denotado por Bzinho. O lado que se opõe ao vértice C denotaremos por Czinho. Bzinho, Czinho, catetos, e o Azinho, hipotenusa. O Teorema de Pitágoras nos diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora veremos como demonstrar esse resultado. Então, na figura, temos o triângulo ABC, onde o ângulo reto é o ângulo A, hipotenusa Azinho, catetos Bzinho, Czinho, projeções dos catetos M e N e altura relativa à hipotenusa H. Bom, já sabemos que o quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, ou seja, B ao quadrado é igual a N vezes A e, analogamente, C ao quadrado é igual a M vezes A.
Portanto, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a m vezes a mais n vezes a. Sendo a um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. E daí teremos m mais n vezes a. Acontece que o m mais n, conforme vemos na figura, é azinho. Então vai ficar a vezes a, ou seja, a elevado ao quadrado. E, portanto, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Bom, para desenvolver todos esses estudos, eu proponho que, a princípio, vocês leiam o texto Semelhança de Triângulos. Lê o texto, marca as dúvidas, vai no fórum, posta as dúvidas e, a partir daí, comecem a resolver a nossa lista de exercício, que é uma lista preparada para a gente treinar, exercitar esse assunto, semelhança de triângulos. Os fóruns para comentar as dúvidas, propor alguma coisa e não esquecer do nosso fórum participativo. Então é isso, pessoal. Na segunda-feira, se houver alguma dúvida referente aos assuntos da semana passada, ainda é tempo de postar essas dúvidas. Mas aí, já no finalzinho da segunda e já na terça-feira, a gente começa mesmo a nos dedicarmos à semelhança de triângulos. Terça e quarta, a gente já começa também a resolver as listas e na quinta ainda movimentar o fórum. Por quê? Porque na sexta-feira teremos a nossa avaliação virtual. Bom, é isso. A gente se encontra no ambiente virtual. Uma boa semana para vocês e bons estudos.